Boa tarde, irmãs e irmãos em Cristo que nos acompanham a esta celebração. Hoje, dia 30 de outubro, celebramos a 31ª semana do Tempo Comum. As leituras encontram-se nas páginas 1041 e as orações dos fiéis na página 1338. As intenções: José de Oliveira Ferreira, Cristina Fon Fazenda, June Ho, Júnior de Sena Fernandes, Bernardo Francisco Lau, Almas do Purgatório, Mary Graça, Dolores de Souza, Florencio da Luz, Cecil Ewer, Clementina O, Stanley O, Luís Dias Marques, Domingos Fernandes Sabugueiro, Jerônimo Cheque do Rosário, Carlos Antônio Pereira e Almas do Purgatório, Carlos Alberto Garcia Alves Rosadas, Alexandre José Coelho Lopes, Henrique Castilho, Ágata Fon, Francisco Frederico, Francisco Xavier da Luz, Cristina da Luz, Helen Chiu Sequeira, Jerônimo Cheque do Rosário, Zuzeima Cecília da Luz, Sebastião Real da Rosa, Mônica Natesso Torcida, Família Popinho, Família Lam, Família Tam, Joana Lau e Rosa Leonel Guerreiro da Costa, Luís Dias Marques, Celeste Tan e João Jesus, Horácio Jesus. Vamos de pé com devoção, acompanhando esta celebração presidida pelo seu Padre Daniel. Cantamos a entrada, Senhor, Tu nos chamaste. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus onipotente e misericordioso, de quem procede a graça de vos servirmos fiel e dignamente, fazei-nos caminhar sem obstáculos para os bens por vós prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés dirigiu-se ao povo dizendo: Temerás o Senhor teu Deus todos os dias da tua vida, cumprindo todas as suas leis e preceitos que hoje te ordeno, para que tenhas longa vida, tu, os teus filhos e os teus netos. Escuta, Israel, e cuida de pôr em prática o que te vai tornar feliz e multiplicar sem medida na terra onde corre leite e mel, segundo a promessa que te fez o Senhor, Deus dos teus pais. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. As palavras que hoje te prescrevo ficarão gravadas no teu coração. Palavra do Senhor. Eu vos amo, Senhor, vós sois a minha força. Eu vos amo, Senhor, vós sois a minha Eu vos amo, Senhor, minha força, minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador. Meu Deus, auxílio em que ponho a minha confiança, meu protetor, minha defesa e meu salvador. Eu vos amo, Senhor, vós sois a minha força. Invoquei o Senhor, louvado seja Ele, e fiquei salvo dos meus inimigos.
exaltado seja Deus, meu Salvador. Senhor, eu vos louvarei entre os povos e cantarei salmos ao vosso nome. O Senhor dá ao seu Rei grandes vitórias e usa da bondade para com o seu ungido. Eu vos amo, Senhor, pois sois a minha força. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, os sacerdotes da antiga aliança sucederam-se em grande número, porque a morte os impedia de durar sempre. Mas Jesus, que permanece eternamente, possui um sacerdócio eterno. Por isso, pode salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus, porque vive perpetuamente para interceder por eles. Tal era, na verdade, o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque o fez de uma vez para sempre, quando se ofereceu a si mesmo. A lei constituiu sumos sacerdotes, homens revestidos de fraqueza, mas a palavra do juramento posterior à lei estabeleceu o Filho sumo sacerdote perfeito para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, diz o Senhor. Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-lhe:
Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento maior que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, tens razão quando dizes: Deus é único e não há outro além dele. Amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente, Jesus disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais se atrevia a interrogá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, tanto o Evangelho que nós acabamos de ouvir como a primeira leitura deste domingo do tempo comum, nos mostra aquilo que é o essencial na religião, aquilo que é o central na nossa fé. A liturgia de hoje nos diz sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. Existem normalmente 3 formas de amar a Deus. 2 são falsas e uma é o amor de fato. Existe o amor mercenário. O amor mercenário é o amor daquelas pessoas que amam a Deus esperando alguma coisa em troca. Esse amor ele não vai muito longe. A pessoa pede, ela não recebe, ela desiste. Graças a Deus existem muitas pessoas fazendo novena. Pessoas no mundo todo rezam, fazem novena, pedem com esperança, com fé. Às vezes Deus ele não vai dar exatamente como nós pedimos. Deus ele não fará exatamente como nós esperamos. Aqueles que por isso deixam a fé têm um amor mercenário. Existem pessoas que participam da igreja e de repente se decepcionam com uma freira, com um padre, com um papa, com um bispo, com outro leigo. De repente abandona a igreja, abandona o padre, abandona aquele leigo, mas não abandone a Deus. Amor mercenário, amor troca. Se eu recebo, eu amo. Se eu não recebo, eu não amo. Onde já se viu, o meu pai era tão bom, a minha mãe era tão boa. Onde já se viu, o meu filho, a minha filha era tão boa. De repente faleceu. Dói. Mas de repente deixa a igreja, deixa a fé. Amor mercenário. Amor esperando algo em troca. Muitas vezes não é nem maldade da pessoa, mas é algo muito imaturo. Não é um amor de fato, é uma caricatura de amor. Por isso que São Paulo, em uma das suas cartas, ele diz: nós seremos salvos pela nossa esperança, mas nós também seremos salvos pela nossa perseverança. Nós precisamos dar uma prova de amor a Deus, dizendo assim: Senhor, eu lhe amo, não por aquilo que o Senhor faz, mas eu lhe amo por aquilo que o Senhor é. Esse é um amor verdadeiro. Esse é um amor maduro em relação a Deus. Este não é um amor mercenário. Além do amor mercenário, existe uma outra forma de amor, que é o amor escravo. O que é o amor escravo? O amor escravo é alguém que ama porque tem medo do castigo. Existem pessoas que, e aqui entra um pouco uma fé supersticiosa também, existem pessoas que dizem assim: eu vou na missa, porque se eu não for na missa Deus me castiga.
Eu vou na missa, porque se eu não for na missa, Deus fica zangado. Medo do castigo. Deus, ele não castiga ninguém. Uma pessoa que está longe de Deus, naturalmente, ela não ficará bem. Agora existe a terceira forma de amor, e aqui é o amor verdadeiro. Existe o amor de filho, o amor filial. Eu amo a Deus porque Ele é meu Pai. Papa Bento XVI, uma vez falando aos jovens, ele dizia: queridos jovens, sem Deus as coisas não vão bem. Queridos jovens, sem Deus as coisas não estão no lugar. Queridos jovens, sem Deus não há felicidade verdadeira. Sem Deus, a nossa felicidade, a nossa paz, ela é construída como um castelo de areia. Ela é momentânea e ela vai acabar. Santo Agostinho, quando eu li pela primeira vez o livro Confissões, parece que era eu dizendo aquilo que eu lia nas palavras de Santo Agostinho. Parece que o meu coração encontrou a paz quando eu li aquelas palavras, ele dizendo assim: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Procurava fora de mim aquilo que estava dentro de mim. E depois, usando palavras bíblicas, ele disse: seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Queridos irmãos e irmãs, o melhor tempo, a melhor parte, o melhor momento da nossa vida, seguramente será o momento, será aquilo que nós vamos passar e viver com Deus. Deus não é uma ideia. Muitas vezes nós aprendemos, talvez na catequese, aprendemos de pessoas mais velhas: Deus é um senhor barbudo, ou Deus é um conjunto de conhecimentos que eu preciso adquirir. Deus não é um livro, Deus não é uma ideia, Deus não é um conjunto de doutrinas, Deus é uma pessoa. E Deus sendo uma pessoa, eu me relaciono com Ele. Eu dizia ontem, em um momento de formação pela internet, e eu repito hoje: muitas vezes as pessoas podem querer controlar até a sua roupa. Essa roupa é feia, essa cor não deve se usar. O cabelo desse jeito não é bom. Porque você não usa essa bolsa, tinha que usar aquilo, usa sapato, tinha que usar aquilo. As pessoas podem querer controlar a sua vida externa, mas a nossa alma, ninguém tem o poder de interferir. E por isso a nossa relação com Deus, o nosso diálogo com Deus é algo tão profundo, é algo tão livre, que ninguém jamais conseguirá impedir você de dialogar com Deus. É por isso que a liturgia diz, que palavras lindas: ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua inteligência. Porém, amar apenas a Deus não é suficiente. Existe uma das cartas do Novo Testamento que diz assim: se alguém disser que ama a Deus, que não vê, e não amar o seu próximo que vê, essa pessoa é uma mentirosa, ou é um mentiroso. O nosso amor a Deus, ele precisa passar necessariamente pelo amor ao próximo, e aqui dói, e aqui é exigente. Quando nós falamos em amor, muito se diz sobre amor, é uma das realidades que talvez nós ouvimos mais, mas ao mesmo tempo é uma das coisas mais desconhecidas. E aqui o padre vai ser muito claro: se você ama alguém, a primeira coisa que você deve desejar a esta pessoa é o céu. É isso. Se você ama alguém, a primeira coisa que você deve desejar a esta pessoa é o céu. Infelizmente, o ser humano perdeu a noção de pecado. É isso. Infelizmente, o ser humano perdeu a noção de pecado. Infelizmente, cada vez mais se diz e se ensina que respeitar é aceitar tudo, é pensar que tudo é certo, e é viver um relativismo
como se a verdade dependesse da minha vontade e dependesse das minhas escolhas. Disse ontem na missa, e gostaria de dizer novamente, um jogador no Brasil, uma pessoa comum, um atleta, já foi campeão olímpico, uma medalha de ouro no pescoço, no peito, um jogador. De repente ele viu um post, de repente ele viu uma foto na internet, Superman, beijando outro homem. Ele achou estranho, viu dois homens se beijando, achou estranho e fez um comentário. Não lembro o comentário exato, eu não vou saber dizer como ele colocou, mas defendo a família tradicional, alguma coisa assim. Expressou a opinião dele. Porque nós sabemos, cada um faz o que quer da sua vida. Cada um faz o que quer. Teve pessoas na Europa indo na justiça e brigando com o juiz, pedindo o direito de casar com um cachorro. Teve pessoas indo na justiça e brigando e arrumando confusão, querendo casar entre 3 pessoas. Cada um faz o que quer. Quer casar com um cachorro? Casa com um cachorro. Quer casar com 3, com 5, com um homem, com uma mulher? Cada um tem o direito de querer aquilo que acha certo. Agora, se Deus nos revelou o seu ensinamento, nós também queremos ter o direito de nos expressar. Acabaram com a vida daquele homem. Acabaram entre aspas. Aquele homem, esse jogador, o nome dele é Maurício, ele tinha 200 mil seguidores no Instagram, uma mídia social que eu não tenho. Então ele mostrou a opinião dele. Esse não é um ensinamento oficial. E aí uma minoria organizada e barulhenta, contra, tiraram ele do time, ficou desempregado, um monte de artista falou mal dele. Ele tinha 200 mil seguidores. Sabe o que aconteceu 2 dias depois? 1.100.000, mais de 5 vezes mais. Sabe por quê? Porque o ser humano, e aqui eu não vou conseguir usar as palavras mais lindas que eu queria, mas o ser humano ele tem faro pela verdade. Quando nós encontramos a verdade, nós ficamos. É isso. Uma vez, 2 jovens presenciei no Brasil. Um jovem de 20, 25 anos, um de calça social, camisa fechadinha, tênis, sapato engraxado, camisa longa, fechada, normal, desse jeito. E aí de repente passou o amigo dele, calça jeans rasgada, com um monte de costura aqui no meio, bolso torto, 3 bolsos, zíper no meio, todo rasgado. E aí os dois se encontraram. Eu vi os dois se encontraram. Sabe o que aconteceu? Esse com a calça rasgada, pintada, com bolso, com zíper, todo cortado, olhou para o outro e falou: você é muito estranho, você é muito retrógrado, você é muito ultrapassado. Onde que você está com a cabeça? Você não está mais no mundo. Onde já se viu isso? A verdade, ela é tão forte que mesmo silenciosa, ela provoca. É isso. É por isso que às vezes uma pessoa de Deus, ela não precisa abrir a boca. A presença dela vai mexer. A presença dela vai provocar. O jeito dela vai mexer. Às vezes, eu encontrei isso no Brasil, eu via pessoas ficando doidas, agitadas, só de ver o clésima do padre. Aconteceu uma vez, aqui em Macau, um dia tomando um pequeno almoço, uma pessoa disse: para que usar isso? Não preciso usar. Eu falei: senhora, eu sou padre, essa é roupa de padre, médico usa roupa de médico, bombeiro usa roupa de bombeiro, padeiro usa roupa de padeiro, mecânico usa roupa de mecânico. Por que padre não pode usar roupa de padre? Sabe, a verdade ela gera uma convulsão em quem está vivendo errado. Sabe por quê? Porque a consciência provoca. Ela sabe que não está certo.
Ela sabe que aquele não é o caminho, então ela fica agressiva. É o que acontece com muitas pessoas, muitos de vocês já passaram isso. Às vezes envia um vídeo religioso para alguém da família, mas parece que pôs a mão no formigueiro. A pessoa vê vídeo de palhaçada, de coisa que não tem sentido, às vezes coisas que é de duplo sentido, que envenena a alma, é como se não estivesse acontecendo nada. Então, guarde no seu coração e jamais esqueça: o maior bem que você pode fazer ao próximo, o maior sinal de amor ao próximo, é querer levá-lo para o céu. É isso. É isso. Esse é o primeiro. O maior sinal de amor ao próximo é querer levá-lo para o céu. Existe uma frase, quase foi a frase da minha ordenação. Quando eu li na carta aos Hebreus, eu fiquei tão encantado com aquela frase, que eu falei: não é possível que esta frase foi escrita por um ser humano, só pode ser palavra de Deus. A carta aos Hebreus, antigamente se dizia que a carta aos Hebreus era escrita por São Paulo. Hoje os estudos bíblicos dizem que a carta talvez não era nem aos Hebreus, não era nem carta e não era nem a São Paulo, mas isso é uma outra discussão. O texto diz assim, carta aos Hebreus, como conhecemos na Bíblia: aqueles que quiserem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Palavra de Deus, não é do padre não. Padre, para que falar isso? Porque está na Bíblia, eu sou padre para pregar o Evangelho. Aqueles que quiserem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós vamos ter algumas contrariedades. Quando nós falamos em amor, existe uma confusão muito grande entre amar e gostar. Não existe nenhuma página da Bíblia, se alguém encontrar um dia me mostra, não existe nenhuma página da Bíblia dizendo que nós precisamos gostar das pessoas. Não existe nenhuma página da Bíblia dizendo que nós precisamos ser amigos de todo mundo. Você deve ser amigo de quem você quiser, deve ser amigo de quem lhe acrescenta. Amizade é algo tão livre, tão belo, que eu tenho o direito de escolher. Gostar é algo muito pessoal. Normalmente os chineses gostam muito de restaurante, de comer, de Zhongguoyan, ou Munian, ou Zhongyamcha. As pessoas gostam de beber chá. E aí não precisa convidar uma pessoa que você não gosta. Não precisa. A Bíblia não pede isso. A Bíblia não pede para você gostar, não pede para ser amigo de todo mundo. A palavra de Deus pede e fala sobre amar. O que é amar? Amar, primeiramente, é não prejudicar o outro. Amar é, primeiramente, se o outro precisar da minha ajuda, eu não vou negar. E aqui nós vamos precisar ter uma cura muito grande de coração. Viu, o padre disse que amar não é convidar o outro para ir no restaurante comer uma pizza com a gente na nossa casa. Não precisa. Amar, pelo menos, cumprimentar as pessoas. Eu não consigo entender que um católico, de repente, ele vê uma pessoa que não gosta e atravessa do outro lado da rua. Eu não consigo entender que existe um católico que, de repente, vê uma pessoa que ele não gosta tanto e ele nem fala bom dia, boa tarde, boa noite e não cumprimenta. Não pode. Não pode. Pelo menos cumprimentar. Padre, como que eu sei que eu amo alguém? E o padre vai caminhando para o encerramento da reflexão. Sabe qual que é o critério para a gente saber que a gente ama alguém? Quando nós conseguimos rezar por esta pessoa. Não é fácil. Não é fácil, mas olha, o padre encerra porque isso daqui é um grande desafio, é um grande sinal de amor. O padre falava sobre amor ao próximo, querendo levar esta pessoa para o céu, ao céu. E agora o padre encerra sobre amor ao próximo dizendo: quer perceber que você de fato ama alguém? Reza por esta pessoa. Por exemplo, eu não gosto do João que está sentado aqui. Eu vou rezar um mistério do terço, um Pai Nosso e 10 Ave Marias pelo João. Esse é um sinal de amor.
E olha, quando a gente ama, quando a gente faz isso, nosso coração ele vai tendo paz, nosso coração ele vai ficando mais leve, e nós vamos nos tornando pessoas mais felizes, e nós vamos nos tornando pessoas melhores. Não guarde rancor no seu coração. Você está se envenenando, você está se destruindo. Padre, você não sabe, padre, meu marido me deixou, padre. Você não sabe, padre, o meu filho não cuidou de mim quando eu precisava. Você não sabe, padre, eu já passei tanta humilhação. Não guarde rancor no seu coração, você está se destruindo. Guarde coisas boas. Lembre das coisas boas. Que Deus nos ajude, como a palavra de Deus pede, que amemos a Deus e ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, oremos a Deus por Cristo, sempre vivo, e a interceder por nós, e com a confiança que nos vem da palavra que acabamos de ouvir, imploremos cheios de alegria. Atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Para que o Papa Francisco, os bispos, presbíteros e diáconos recordem sempre que viver os mandamentos é a melhor maneira de os ensinar. Oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Para que os cristãos, os judeus e os muçulmanos saibam dizer aos que se voltam para os ídolos que amar a Deus é a verdadeira felicidade. Oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Para que os homens e da ciência e os pensadores encontrem na lei de Deus dada a Moisés o segredo da paz, da justiça e da alegria. Oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Para que todos que põem o seu tempo e as suas forças aos serviços dos irmãos mais débeis e pobres, lhes revelem nas suas atitudes o rosto de Jesus. Oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Para que a participação renovada na Eucaristia não deixe que a nossa comunidade separe o amor de Deus do amor do próximo. Oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Deus, nosso único Senhor, gravai no coração de todos os fiéis o caminho dos vossos mandamentos
E fazei que em todo tempo e lugar ele vos amem de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, fazei que este sacrifício seja para vós uma oblação pura e para nós o dom generoso da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graça sempre em toda parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, deu graças e o partiu. E o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Stephen, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, cantemos como o Senhor nos ensinou. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo que nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Será que tem mais um corporal? Tem. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas diz uma palavra e serei salvo.
Oremos. Multiplicai em nós, Senhor, os frutos da vossa graça, para que os sacramentos celestes que nos alimentam na vida presente nos preparem para alcançarmos a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Brevíssimos comunicados. Amanhã nós teremos o retorno da catequese. Então, aos pais, educadores, aqueles que têm as crianças na catequese, amanhã tem o retorno da catequese. Segunda-feira, dia 1º de maio, segunda-feira, dia de Todos os Santos. Então, é uma celebração muito importante para todos nós católicos. Missa como de costume, às 18 horas na Sé Catedral. Depois, na terça-feira, dia 2, dia de finados, o horário da terça-feira será o mesmo horário de domingo. Então, a missa em língua portuguesa, feriado também aqui em Macau, na terça-feira será às 11 da manhã. Então, terça-feira, missa às 11 da manhã, nós não teremos a missa das 18 horas. Próximo comunicado. Depois da missa, como é costume, todos os últimos sábados de cada mês, nós teremos um momento de adoração eucarística e nós também teremos a nossa formação mensal. Aqueles que puderem, permaneçam um pouco na igreja depois da bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, que desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma ótima noite e uma abençoada semana. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Tantos santos, São Judas Tadeu, São Simão. Queremos agradecer por este mês, mais um mês que Deus nos deu a graça de estarmos aqui para adorá-lo, para servi-lo, para viver. Muitas pessoas partiram, por aquelas que faleceram, nós queremos rezar. Nós queremos agradecer pelo mês que passou e queremos nos preparar para o mês que está quase começando, o mês de novembro, praticamente já o fim do ano. Daqui a pouco nós começamos 2022. Queremos agradecer por este ano e pedir pelo próximo mês. Viva intensamente este momento de adoração. Apresente a Jesus as suas preces. Converse com Ele. Teremos um momento de silêncio, onde rezaremos individualmente. E depois nós teremos o nosso momento de reflexão, momento formativo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O mês de novembro é um dos meses mais ricos de todo o ano. Normalmente o mês de novembro é um mês que nós visitamos o cemitério, rezamos pelos falecidos. Muitas vezes o mês de novembro é um mês que nos traz muitas saudades de pessoas que nós amamos e já não estão mais no nosso meio. Saudades de pais, amigos, de pessoas muito próximas. Os 2 primeiros dias do mês de novembro, para nós católicos, são dias muito significativos. Nós que somos católicos, acreditamos que a igreja está em 3 estados diferentes. A palavra estado é melhor do que lugar, porque lugar é algo físico, algo que nós pisamos. E a vida depois da morte, ela não é tanto uma vida física, uma vida geográfica, ela é uma vida espiritual. Não é porque é espiritual que não é real, é uma vida real, mas é uma vida espiritual. A igreja ela está em 3 estados diferentes. A igreja ela está no céu, a igreja ela está no purgatório, a igreja está na terra. A igreja que está no céu nós chamamos de igreja triunfante. A igreja que está no purgatório nós chamamos de igreja padecente. A igreja que está na terra nós chamamos de igreja militante. Por isso, para nós que somos católicos, não é como se fosse um bloco. Aqui está quem está vivo, quem está morto está dormindo. Não, para nós que somos católicos, nós acreditamos que existe uma grande comunhão. São realidades diferentes, mas inseparáveis. Vocês percebem? Nós sempre rezamos na missa: creio na comunhão dos santos. Mas o que significa afinal, creio na comunhão dos santos? Creio na comunhão dos santos significa, eu creio na comunhão do céu, do purgatório e da terra. Todos aqueles que estão no céu, e aqui é interessante, antes de nós dizermos sobre aqueles que estão no céu, a palavra de Deus nos diz no livro aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que a vida é uma, é única, e está declarado por Deus que depois da nossa morte, nós vamos nos encontrar com Ele e teremos o julgamento definitivo da nossa vida. Então existe uma vida. Ninguém viveu antes, ninguém vai viver depois. Às vezes existem pessoas que dizem assim: padre, eu acho que na vida antiga eu era uma pessoa muito sortuda, uma pessoa muito feliz, porque parece que tudo dá errado nessa vida. Não é possível. Na outra eu era muito feliz, muito rico, tudo dava certo, porque tudo dá errado. Não, na outra vida não existia, nem na próxima vai existir. Tem gente que diz assim: o que eu não pagar nessa vida, eu vou pagar na futura. Na próxima vida eu acho que eu vou ser um rei. Não existe, não existe, não existe. Deus não faz reciclagem. Deus não pega alma velha e põe num corpo novo. Não, a vida é uma só. Ninguém nunca será igual a cada um de nós. Se você olhar para a sua mão, para a palma da sua mão, você vai ver uma obra de arte, uma obra-prima tão grande que é irrepetível. Até aqueles que têm irmã, gêmeos, vão olhar para a palma da mão. Ninguém é como você. Deus pintou, desenhou com tanto cuidado, com tanto detalhe, que jamais existirá outro como você. É um sinal do amor de Deus. É um sinal do amor de Deus. A vida é uma. A vida é uma. Ela é única. Não é repetida. Depois do dia, ou no dia da nossa morte, no dia que nós falecemos, o nosso destino final será decidido.
No dia que nós falecemos, nós vamos nos encontrar com Deus. São João da Cruz diz: cada um de nós iremos nos encontrar com o amor. E nós seremos muito honestos na presença de Deus. Eu vou ver quem é Deus, então eu vou dizer para mim: eu mereço ou eu não mereço? Eu sou digno ou eu não sou digno? E não tem como mentir. O que vai acontecer depois da morte é uma continuação daquilo que nós vivemos aqui. Aqueles que viveram para o bem vão continuar vivendo bem. Aqueles que viveram para o mal vão continuar o mal. Aqueles que estavam caminhando, mas tinham imperfeições, Deus, na sua misericórdia, vai permitir a purificação. Então, a vida depois da morte, no instante que nós falecemos, o nosso destino eterno está traçado. Não é para assustar, nem para causar medo. Muitas pessoas não gostam nem de ouvir falar em inferno. Padre, não fala sobre isso, padre, onde já se viu? Padre, ouvi colegas de turma falando na teologia. Padre, era seminarista. Daniel, não existe inferno. Sério? Não existe, porque Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. E pessoas diziam: onde que nós podemos imaginar um Deus que é amoroso, bondoso, permitindo que um filho dele se perca para sempre no inferno? Isso não é um Deus amoroso. Então o inferno não existe. Já ouvi pessoas dizendo. Mas veja, quem ama deixa o outro ser. Quem ama respeita as escolhas. Se uma pessoa não quer ir para o céu, se uma pessoa não quer viver com Deus, ela não vai ser obrigada. Tem gente que não quer paz, tem gente que não quer o amor, tem gente que não viveu ou não vive aqui na terra unido àquilo que são os valores, aquilo que é a pessoa de Deus. Então o inferno existe. Santa Catarina de Sena, ela dizia: tenho certeza que o inferno existe, não sei se tem alguém lá, mas existe. Então depois da morte nós podemos, e aqui entra 3 estados e aqui entram 2 estados da igreja. Depois da morte nós podemos ir para o céu, ou nós podemos ir para o purgatório. Esses 2 estão salvos. Claro, tem também o inferno. A pessoa que vai para o céu, ela não pode sair do céu, é para sempre. Quem vai para o inferno não tem arrependimento. Tem gente que diz assim: vai para o inferno, depois conhece Deus, passa um tempo lá e depois sai e não vive mais lá. Não existe. O tempo da decisão, o tempo das nossas escolhas termina no dia da nossa morte. Depois da morte não dá para escolher mais. Mas existem pessoas que caminharam para Deus, mas não caminharam perfeitamente. Elas precisam ser purificadas. E aí nós temos o purgatório. Todos que estão no céu são santos. Todos que estão no céu são santos. Mas existem algumas pessoas que estão no céu que nós não sabemos o nome. São Francisco de Assis está no céu ou não? Sim. Então que dia que nós celebramos São Francisco de Assis que está no céu? 4 de outubro. Santa Luzia está ou não está no céu? Está. Que dia que nós celebramos Santa Luzia? 13 de dezembro. São Paulo está ou não está no céu? Sim, está no céu. Que dia que nós celebramos a conversão de São Paulo? 25 de janeiro. Santa Teresinha, Santa das Rosas, está ou não está no céu? Está. Que dia que nós celebramos Santa Teresinha? 1º de outubro. Todos os santos estão no céu, tem um dia específico. Mas veja, existem muitas pessoas que estão no céu que nós não sabemos o nome. Qual o dia que nós celebramos estas pessoas que estão no céu e nós não sabemos o nome? Dia 1º de novembro. 1º de novembro é o dia que nós celebramos aqueles que estão no céu, mas nós não sabemos o nome. Eu acredito que os meus avós estão no céu. Eu tinha uma avó que era muito firme. Uma vez, minha mãe conta, minha mãe não vai ficar com vergonha, eu posso dizer, meu avô trabalhava na roça e uma vez meu avô
tinha uma vizinha, começou a preparar comida, começou a levar para ele, o meu avô começou a ser simpático com ela, pode vir, pode trazer, o senhor quer que eu trago? Eu quero, traz. E começaram a ser muito simpáticos um com o outro, tudo, minha avó ficou sabendo. Minha avó pegou um pedaço de pau desse tamanho, falou para essa mulher, esse homem tem marido, se a senhora fizer isso de novo, eu quebro esse pau na sua cabeça. E você, quando você chegar em casa, eu te pego. Acabou. Personalidade. Mas era uma mulher santa. A minha avó, ela estava, contei dias atrás, ela estava no hospital muito enferma, sempre rezava, e rezava muitas vezes, principalmente antes de comer. E um dia aconteceu algo extraordinário. Ela tomou a sopa, finalzinho da noite, e depois que terminou a sopa, ela começou a rezar a Ave Maria. Rezou a Ave Maria, e aí no meio da Ave Maria, uma das minhas tias, tia Olga, perguntou para ela, mãe, o que a senhora está fazendo? Estou rezando, filha, porque a filha achou estranho, como que reza depois de comer? Normalmente ela rezava antes de comer. Então ela terminou de comer, terminou a sopa e começou a rezar. No meio da Ave Maria, filha, mãe, o que você está fazendo? Filha, estou rezando. E ela terminou, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Disse amém, faleceu. Eu acredito que a minha avó, as minhas duas avós, eu acredito que a minha avó está no céu. Que dia que eu celebro a minha avó? Se ela está no céu, dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro é o dia de todos os santos, todo mundo que está no céu, e não tem uma data específica. Então é isso que nós celebramos dia 1º de novembro, um dia belíssimo. 1º de novembro é o dia que nós celebramos a igreja que está no céu, a igreja triunfante. O que nós celebramos dia 2 de novembro? Ou o que nós pedimos dia 2 de novembro? Por aqueles que estão no purgatório. Para aqueles que estão no purgatório. Ninguém sabe se as pessoas que nós amamos, que faleceram, estão no céu, no purgatório, ninguém sabe, mas nós queremos rezar. Nossa oração tem poder, ela tem força. Então no dia 2 nós rezamos para aquelas pessoas que nós amamos e possivelmente elas podem estar no purgatório. Padre, existe comunicação entre as pessoas que estão vivas e as pessoas que já morreram? Claro que existe a comunhão dos santos, mas não existe uma comunicação como nós temos aqui, de escrever carta, de ficar conversando, isso não existe. Muitas pessoas perguntam assim, padre, os meus pais, eles já faleceram, eles sabem o que eu estou passando aqui na terra? Os meus pais sabem do meu sofrimento? Se eles estiverem no céu, estiverem com Deus, possivelmente eles sabem. Porque quem está com Deus tem os atributos de Deus, ele é onisciente, ele tem o conhecimento das coisas. Mas assim, padre, se o meu pai, se a minha mãe, que já faleceram, que estão no céu, se eles sabem que eu estou sofrendo, eles não vão sofrer também? Não vão. Mas como que não vão, padre? Porque a felicidade do céu, ela é tão grande. O céu é viver para adorar a Deus, que nada pode tirar a paz daquela pessoa. Como que é o céu? Tem uma carta de São Paulo aos Coríntios, começo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, lindíssima. São Paulo diz assim: coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que nenhuma boca jamais falou, isso Deus tem preparado para aqueles que o amam na eternidade. Então isso que é o céu. Imagine assim um momento, uma situação muito boa na sua vida, um momento assim muito feliz. Imagina um momento muito feliz. Ah, padre, quando eu tive o meu primeiro salário. Ah, padre, quando eu entrei na universidade. Ah, padre, quando eu tive o meu filho. Ah, padre, quando eu fui aprovado em um concurso. Não sei. Minha primeira comunhão. Imagina um momento muito feliz que você teve. Agora, imagina se você congelasse esse momento, se esse momento não acabasse, não passasse mais. Isso é o céu. Isso é o céu. O céu é um momento tão lindo, tão rico, tão bom, de tanta felicidade, que ele é estável, ele não aumenta, ele não diminui, ele é assim para sempre. Agora imagina um momento muito ruim,
muito triste, muito duro. Imagina se você congelar esse momento, se ele não acabar mais. Esse é o inferno. Então, depois da morte, nós entramos em algo chamado metafísico. É algo que vai além da física, é algo atemporal. Eu dizia em uma formação online que teve ontem de manhã no nosso horário aqui de Macau, para quem estava em Portugal de madrugada, para quem estava no Brasil na quinta-feira à noite. Durante muito tempo como padre, eu sempre quis ajudar as pessoas a enfrentar e a vencer a dor da morte. Então, muitas vezes, nas minhas homilias, eu cheguei a dizer assim: se essa pessoa, ela foi uma pessoa de Deus, e foi, eu dizia isso em uma missa de funeral, ela foi uma pessoa de Deus, viveu para Deus, o que ela mais sonhou era viver para sempre com Deus, ir para o céu, e hoje ela está no céu, ela está feliz. Nós não podemos ficar tristes. Era uma forma de querer ajudar a pessoa a diminuir a sua dor, a vencer a dor. Mas é assim, todos nós somos humanos e divinos. Vamos começar pela segunda parte. Padre, eu sou divino. Que isso, padre? Divino é Deus. Como que eu sou divino? Nós não somos divinos por essência. Nós não somos divinos por natureza. Nós somos divinos por participação. Nós participamos da divindade de Deus. É como se tem Deus que é divino, e Deus se tornou um de nós e teve uma carne humana. Então a humanidade se encontrou com a divindade de Deus, com a encarnação de Jesus, com a encarnação de Deus Filho. Nós nos tornamos divinos por participação, porque nós sabemos que lá no céu também tem um pedaço de nós. Lá no céu tem alguém que está lá, e tem também Maria Santíssima, mas falando de Jesus, no céu tem alguém que tem boca, tem nariz, ouviu, teve sono, dormiu, tem alguém lá como nós, já tem corpo e alma, já tem Jesus. Então nós somos seres divinos por participação. Isso significa que o ser humano, o padre dizia na homilia há pouco, o ser humano ele jamais estará bem, feliz, tranquilo, alegre se ele não estiver com Deus. Jamais. Padre, por que eu participo da missa todos os dias? Padre, por que eu rezo? Padre, por que eu sou uma pessoa que não vivo em pecado mortal? Padre, por que eu sou uma pessoa correta? E muitas vezes eu estou triste. E muitas vezes eu tenho dores. Por que eu tenho depressão? Por que eu não sou feliz? Veja, nós somos pessoas humanas, e tudo aquilo que é humano pode tocar, pode marcar a nossa vida. E nós vamos passar por estas realidades que são humanas. Em outras palavras, a dor faz parte da vida. Não é porque uma pessoa sabe que o pai e a mãe estão no céu, que eles já faleceram, que a pessoa não vai sofrer. Dor não se tira. Pode ter a maior fé do mundo, pega uma marreta e bate no dedo, vai doer. Por quê? Porque nós somos gente. Uma pessoa que você ama, que você gosta, quando ela parte, você está triste. Durante esse tempo de padre, com a graça de Deus, próximo mês de dezembro eu completo 10 anos de padre. Próximo mês eu completo 10 anos de padre. Uma das coisas que eu mais aprendi, que eu agradeço muito a Deus por ter aprendido como padre, dizia isso também na formação de ontem: jamais diminua o sofrimento de alguém. Jamais diminua o sofrimento de alguém. E uma pessoa colocou em um comentário, em um vídeo, que eu achei muito interessante o comentário, não lembro o nome dessa pessoa, e ela falou: padre, é muito verdade, jamais diminua o sofrimento de alguém, porque quando alguém diminui o nosso sofrimento, nós entramos em uma solidão e uma dor ainda maior, e aí nós nos sentimos muito mais feridos. Então é isso, jamais diminua o sofrimento de uma pessoa. Existem pessoas que têm fé, não vou dizer o nome. Uma vez um padre no Brasil, um padre de certa forma até famoso, ele disse: depressão é para quem não tem fé.
Depressão é falta de Deus, tem que ter Deus, tem que ter fé. Ficou depressivo por anos. É coisa da vida humana, ninguém quer ter depressão, ninguém quer ficar triste, ninguém quer sentir saudades. Esta é parte da vida humana. Luto é parte da vida humana, tristeza é parte da vida humana, mas chega um momento da nossa vida que nós somos chamados a dar um passo além da dor. Chega um momento que eu sou chamado a não ficar apenas na dor. Chega um momento que eu sou chamado a dar um passo de esperança. Eu vou dizer assim: eu sofro e sei que sofro, e com esse sofrimento, com essa dor, com essa dificuldade, eu vou caminhar. Não é esperar a dor passar para caminhar, é dizer: eu estou com Deus, Deus está comigo, eu tenho um aspecto por participação em mim que é divino, eu tenho o Espírito Santo, eu vou caminhar. Nós não podemos deixar os nossos sentimentos determinar as nossas ações. Veja, às vezes nós estamos tristes, às vezes nós estamos mal, e aí nós tratamos a pessoa mal, ou os outros mal, ou nós nos fechamos. Não é assim. O que acontece? Você está deixando o seu sentimento determinar suas ações. Está feliz? Vive bem. Está triste? Vive mal. Tem pessoas que dizem assim: quando eu tiver um emprego, eu vou ser feliz. Não precisa ter algo para ser feliz, dá para ser feliz agora, do jeito que as coisas estão, mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento, mesmo com a dificuldade. O ser humano é um grande mistério, e nós que somos católicos, nós temos a certeza, esse mistério que é o ser humano, essa grandiosidade que é o ser humano, ele jamais será abandonado por Deus. Muitas vezes nós vamos dizer assim a nós mesmos: eu sei que o Senhor está comigo, eu vou caminhar. Santo Agostinho, ele gostava de dizer assim: Deus não é para ser entendido, Deus é para ser amado. A tendência é essa, é querer entender Deus. Já disse outras vezes também, muitas pessoas perguntam: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que coronavírus? Por que morrem pessoas boas? Por que eu estou doente? Por que eu perdi o emprego? Por que eu estou triste? A pergunta de uma pessoa sábia, de uma pessoa de fé, não é por quê, é para quê? É para quê? Para que essa situação? O que ela me ensina? O que eu posso aprender com isso? Então nós queremos pedir a Deus que Ele nos ajude. Que nos ajude nesse mês de novembro, que praticamente está se iniciando. Que Deus nos ajude na nossa caminhada, a nos prepararmos, a vivermos bem, para um dia nos encontrarmos com Deus. Pé no chão e coração no céu. É assim a vida do cristão. Pé no chão por quê? Porque tem que aceitar e enfrentar a realidade do jeito que ela é. Coração no céu por quê? Porque as coisas da terra jamais vão nos satisfazer. Porque as coisas da terra jamais vão nos dar alegria, o preenchimento que nós tanto queremos. Nós temos, é como se fosse um sonho, um desejo, um projeto de felicidade que nós almejamos muito. Aqui na terra, ele não vai chegar. Não existe nenhuma sociedade, por mais perfeita que seja aqui na terra, que vai preencher todo o coração do ser humano. Não existe. Por isso que os pensamentos, os ensinamentos, as doutrinas, tudo aquilo que promete céu na terra, está mentindo. Não existe. Que alegria, nós que somos cristãos sabemos que nós temos Deus caminhando conosco. Nós temos o sacramento, temos a igreja. Então nós vamos pedir agora, do jeito que nós começamos, com a intercessão de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora nos ajude a vivermos bem este mês. Vamos pedir e vamos rezar agora pelos nossos falecidos, pelas pessoas que amamos e já faleceram.
Vamos rezar também para que todos aqueles que nós amamos, que já faleceram, que estão no céu, que eles intercedam por nós e nos ajude a um dia também estarmos na glória de Deus. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é fazer de Deus o ideal principal da nossa vida e deixar Deus transbordar em nossas ações. Então nós vamos pedir esta graça, que Deus nos ajude a sermos santos. Ser santo não é ser perfeito. Às vezes pessoas me dizem: padre, eu quero ir para o céu, mas eu não vou ser santo não, né? Se não for santo, não vai. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é fazer a opção por Deus como essencial da nossa vida, e é deixar Deus transbordar em todas as nossas ações. Que Deus nos ajude, que estas realidades que coração humano jamais sentiu, olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, boca jamais falou, que é isso que Deus tem preparado para nós, que um dia nós recebamos tudo isso na eternidade. Mas enquanto estamos aqui na terra, que Deus nos dê força, coragem, sabedoria, perseverança para continuarmos a nossa luta, para continuarmos os nossos desafios. Na Salve Rainha nós rezamos: neste vale de lágrimas. É isso. Mas esse vale de lágrimas um dia vai passar. E esse vale de lágrimas, quando ele é tocado por Deus, ele se torna no paraíso e um pedaço do céu já aqui na terra. Rezemos pelas intenções do Papa Francisco, do nosso Bispo diocesano Dom Stephen. Rezemos pelas pessoas que são constituídas de autoridade, por aqueles que pediram e recomendaram as nossas orações. Rezemos como o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preparemo-nos para receber a bênção de Deus. Cantemos o tão sublime. Vós sois o pão que desceu do céu. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Padre reza e todos repetem comigo. Bendito seja Deus. Bendito o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Amém.